Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez. Vamos fazer agora algumas questões aqui da Banca VUNESP, né? Você que vai fazer o concurso de Sorocaba, né? De Araçatuba. Aqui vai umas dicas muito importantes para você não perder nenhum detalhe. E eu aposto que essas questões aqui vão cair, tá certo? Se não elas, né? Obviamente, né? Mas questões muito semelhantes, tá certo, pessoal? Antes de a gente começar, vou pedir para que você que tá aí, ó, dê um like no vídeo, se inscreve no canal, tá certo, gente? Não esquece de ativar o sininho, beleza? Daqui para o dia da sua prova a gente vai ter, né, mais algumas questões. Isso vai te ajudar na sua preparação, tranquilo? Então vamos aqui à questão. Vamos lá. Banca VUNESP, né? Questão aqui da nossa banquinha VUNESP, tá certo? Cobrada aí no ano de 2019, tá certo, gente? Lá da prefeitura de Serquilho, tá bom? Então vamos aqui, ó. Durante consulta clínica inicial, o cirurgião dentista solicita para o auxiliar que preencha o odontograma o preparo cavitário classe 5, de acordo com a classificação de Black, tá? No dente 26. Este procedimento compreende, opção A região de cicatrícula e fissura, né? Ó, cicatrícula das faces vestibular ou lingual do primeiro molar superior esquerdo. Opção B, o terço gengival das faces vestibular ou lingual do primeiro molar superior esquerdo. Opção C, a face proximal do primeiro molar superior direito. Opção D, a face oclusal do primeiro molar inferior esquerdo. E opção E, 2/3 oclusais da face palatina do segundo molar superior esquerdo. Vamos lá, gente. A questão é muito boa para a gente revisar alguns conceitos, tá certo? Primeiramente, né, gente, aquele conceito de nomenclatura internacional dos elementos dentários, né? Então nós estamos aqui diante do dente 26, pessoal. Vamos lá, tá em dúvida qual é o dente 26, né, gente? A gente vai fazer lá o nosso xizinho, certo? Nossa cruz, tá, ó, e vai enumerar, tá certo, ó, os nossos quadrantes dessa maneira: 1, 2, 3 e 4, tá certo? Aqui eu vou ter os dentes do lado direito do paciente, aqui do lado esquerdo, certo? No caso aqui são os superiores, tá certo? Aqui são os superiores. E aqui, né, ó, esquerdo e direito dos inferiores, beleza? Como é que se dá a nomenclatura internacional, né, gente? Então vamos lá. O primeiro número, tá certo, gente? Sempre vai ser, tá certo? Sempre vai ser o quadrante, tá certo? Sempre vai ser o quadrante. E o segundo número vai ser aquele dente na sequência de anterior para posterior. Nós temos quantos dentes em cada M arco? Nós temos 8, né, pessoal? Então a gente vai aqui até o oitavo, certo? Então esse segundo número é a sequência. Então a nomenclatura é a junção desses dois números. Se você não sabia, agora você já está sabendo, tá? Então dente 26, estou no segundo quadrante, e é o sexto dente da sequência, tá certo? Então a gente tem como a sequência, né, ó, incisivo central, lateral, canino. Aí depois vem o premolar, primeiro premolar, segundo premolar, aí vem o primeiro molar, depois vem o segundo e o terceiro molar, tá certo? Então 26, pessoal, é esse dente aqui, ó. Ele está no segundo quadrante, é o sexto dente da sequência e é o primeiro molar superior esquerdo, certo? Então, primeiro molar superior esquerdo. Então, vamos logo lá na alternativa, antes de a gente saber a classificação de Black, certo? Vamos aqui ver se a gente já consegue excluir alguma alternativa. Opção A, ele vai falar aqui de primeiro molar superior esquerdo? Vai. Então, a gente mantém, certo? Opção B, ele vai falar de primeiro molar superior esquerdo? Vai. Então, a gente mantém. Opção C, molar superior direito? Opa. Então, a gente já elimina essa alternativa C, certo? Então essa alternativa C já não é a nossa alternativa. A face oclusal do primeiro molar inferior esquerdo? Não. A gente sabe que é superior. Então essa alternativa também já não entra na nossa resposta, certo? 2/3 oclusais da face palatina do segundo molar superior esquerdo? Bom, também fala, tá certo? Então a gente tem como alternativa da nossa questão ou alternativa A, B ou E, certo? Agora, pessoal, nós vamos para a classificação de Black. O que é classificação de Black, professor? A classificação de Black, gente, nada mais é do que as classificações da cavidade. O paciente chegou lá, né, tá com a cárie.
a gente vai precisar fazer o preparo, remover o tecido cariado e fazer o preparo para receber a restauração de amálgama ou resina, né? Então, pessoal, existe a classificação que vai permitir que a gente localize, né, essa cavidade, tá certo? De forma mais precisa, tá? Então, Black foi o responsável por fazer essa classificação, tá certo? E hoje a gente tem, né, a classificação de Black nesse sentido aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, de classe 1 até a classe 5, tá certo? Vamos só dar uma revisão aqui, gente, no que seria a classe 1, 2, 3, 4 e 5 de Black, tá certo? Pessoal, as cavidades de classe 1, gente, são as cavidades que estão ali, ó, nas regiões de cicatrículas e fissuras, tá certo? Dos molares e premolares, tá? Ó. Face oclusal de premolar e molar, tá certo, gente? Aquelas cavidades que estão ali, ó, gente, nos 2 terços oclusais da face vestibular inlingual e lingual dos molares, tá certo? A gente tem as cavidades que estão nos 2 terços oclusais da face palatina de molares superiores e as cavidades que estão na face lingual de incisivos e caninos, tá certo? Então, gente, se você observar aqui as cavidades que são confeccionadas, tá certo, gente, que são classificadas como classe 1, elas estão em regiões de má coalescência de esmalte, ou seja, que tem alguma fósforo, alguma fissura, alguma depressão, tal, e elas estão compostas aqui nesses locais que eu falei para você, tá certo? A classe 2, gente, ela tem uma característica muito peculiar, tá certo? Ó, toda vida que eu tiver uma classe 2, eu vou ter um envolvimento das faces proximais do meu preparo cavitário, tá certo? E sempre vai ser ali na região de molar e premolar. Como assim as faces proximais, professor? Aqui, ó, no mesial ou distal, tá certo? Ó, mesial ou distal, certo? Aqui perceba que eu tenho uma cavidade preparada que pega as 2 faces proximais, né? Ó, eu tenho, portanto, uma cavidade MOD, mésio ocluso distal, tá? E isso é uma cavidade classe 2 de Black. Fechado? Então, classe 2 envolve o preparo, né, lá das faces proximais de premolares e molares, tá certo? A classe 3, gente, é diferente. Então, classe 3 são os preparos cavitários que envolvem os dentes anteriores, certo? E não tem envolvimento do ângulo incisal, gente, ó, sem o envolvimento do ângulo incisal. Onde que fica o ângulo incisal, professor? Aqui, ó, nesse local, gente, ó. Então, os dentes anteriores possuem essa região, essa curvatura aqui, ó, que é chamado de incisal, não é? Então, nessa borda, gente, nessa angulação aqui, ó, nas proximais, é chamado de ângulo incisal. Como eu não tenho oclusal, né, aqui é borda incisal, o oclusal são só nos posteriores, nos premolares e nos molares, aqui na classe 3, gente, eu tenho esses preparos aqui, ó, que estão nas proximais dos elementos dentários, ó, e que não envolve, tá certo? Ó, que não envolve o ângulo incisal. Tá, professor, mas se envolver, né? Então, a gente tem a classe 4. Que são essas cavidades que são preparadas nos dentes anteriores, né, nas proximais dos dentes anteriores, com o envolvimento do ângulo incisal. Perceba que o ângulo incisal aqui foi embora, aqui também, ó, tá vendo? Então, todas essas cavidades aqui são cavidades de classe 4, tá certo? E por fim, a gente tem a classificação de classe 5 de Black, né, gente, que envolve a face vestibular inlingual de todos os dentes do terço cervical. Certo, gente? Então, às vezes, pessoal, os elaboradores gostam de mudar essa denominação aqui, ó, terço gengival, tá certo? Mas os preparos que estão envolvidos nessa porção aqui, ó, do terço cervical do elemento dentário, gente, os elementos dentários, isso aqui são para todos, tá certo? Não é somente para anterior, é para anterior e posterior. Esses são os preparos de classe 5. Beleza? Fechadinho. Então, vamos voltar agora à nossa questão para a gente marcar a alternativa correta. Vamos lá, professor. Então, ele está dizendo aqui que o preparo cavitário de classe 5. Então, a gente já exclui todas essas cavidades e fica com as cavidades na face vestibular ou lingual de todos os dentes no terço cervical. Vamos à opção A. A região de cicatrícula das faces vestibular e lingual do primeiro molar superior esquerdo. Gente, vamos lá. Vamos supor que você não sabe o que é cicatrícula. Vamos seguir aqui para a próxima alternativa. Terço gengival das faces vestibular ou lingual do primeiro molar superior
esquerdo. Olha, estou sentindo um cheiro de resposta aqui, certo? Vamos à alternativa E. Os 2 terços oclusais da face palatina do segundo molar... Não, os 2 terços oclusais a gente sabe que não é, porque isso aqui vai estar lá no terço, né? No terço cervical ou terço gengival, tá certo? Então, nossa alternativa, gente, não é alternativa A. Por quê? Porque não é região de cicatrícula e fissura, né, gente? Ó, a região de cicatrícula são as cavidades que estão ali, ó, classe 1, tá certo? Ó, que estão ali envolvendo, né, os pré-molares e os molares. Tá bom, gente? Então aqui a nossa alternativa correta, gente, é o terço gengival das faces vestibular ou lingual do primeiro molar superior esquerdo. Né? Ele, como ele direciona o dente, né? Aí a gente vai marcar a nossa alternativa correta como letra B de bola. Tá certo? Se você gostou dessa revisão, pessoal, curte aí, tá certo? Agora nós vamos para a próxima questão. Não saia daí, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Antes da gente ir para a próxima questão, não podia deixar de falar, né? Você que está se preparando para os concursos aí da Banca VUNESP, nós temos questões específicas, tá certo, gente? Um livro específico da Banca VUNESP, tá? Então aqui a gente tem o nosso sumário inteligente, você vai clicar nele, né? E vai para o assunto. Esse livro ele é direcionado, ele tem as suas divisões por assunto, né? Se você quer concentrar os seus estudos na resolução de questões específicas, então você vai conseguir, tá certo? E ainda mais, pessoal, quando você adquirir esse livro, você ainda vai receber gratuito, eu vou dizer de novo, de graça, certo, gente? Ó, a Lei 11.889 de 2008 comentada, que é a lei que regulamenta a sua função, que sempre vai cair nas provas, não tem jeito, tá certo? Então tá aqui ela, ó, um pedacinho da lei, ó, comentada com desenhos para você entender, tá certo? Bem direitinho. Então vai ter cada artigozinho vai estar um comentário ali logo subsequente, tá? Para que você possa entender melhor. Vão ter esquemas, tá certo? Isso melhora muito o seu aprendizado. Isso aqui é gratuito, tá certo, gente? E ainda de graça também o resumão de biossegurança, que tem tudo de biossegurança lá, tá certo? Então aqui é fechar o olho, ler esse resumo de cabo a rabo várias vezes, que eu tenho certeza que as questões que vão cair na sua prova de biossegurança, e cai muito, tá certo, gente? Questões da VUNESP sempre vai cair umas 3 questões, 4 de questões de biossegurança. Então, aqui, pessoal, ó, grátis também, de graça, o resumão de biossegurança, tá certo? Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários aí fixado, beleza? Muita gente está adquirindo, muito concorrente seu está adquirindo, então não fica de fora, gente. Eles estão direcionando e partindo na frente, tá certo? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, vamos lá. Também questãozinha da Banca VUNESP, né? Cobrada aí em 2018 pela Prefeitura de Sertãozinho. Vamos lá. Na tomada radiográfica, quando o feixe de raio-x passa pela estrutura anatômica e produz um filme radiográfico processado, uma tonalidade escurecida, certo? Essa imagem é denominada, opção A, radiopaca, radiolúcida, de transição, de transparência, opção E, formadora. Bom, gente, ele está cobrando aqui da gente o nosso conhecimento da imagem radiográfica que foi revelada, né? Então a gente sabe que está falando de raio-x, então a gente só tem 2 condições. Ou aquela imagem tem um aspecto radiolúcido, ou aquela imagem tem um aspecto radiopaco, certo? O que seria o radiopaco, né? Então, radiopaco, pessoal, são essas imagens aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui, né? Então, pessoal, o radiopaco, o que seria o aspecto radiopaco, certo, gente? Toda vida que você se deparar, pessoal, na radiografia, com aqueles vários aspectos, né, mais brancos, mais escuros, a gente sempre vai ter ali aspectos radiopacos, outros radiolustros. Alguns mais radiopacos do que outros, outros mais radiolustros do que outros, tá certo? Mas o que eu quero dizer para você é que radiopaco, gente, é essa região da radiografia que é processada, que aparece como aspecto claro ou branco, tá certo? Como por exemplo a estrutura de esmalte aqui, tá? Então quando a gente compara o esmalte que está aqui em cima, certo? Aqui em cima, com a dentina que está aqui embaixo, que é a dentina e aqui é esmalte, a gente diz que o esmalte ele é mais radiopaco do que a dentina, tá certo? E aqui, gente, radiolúcido nada mais é do que aquela imagem que depois de processada aparece como escura, tá? Como por exemplo aqui, ó, a polpa, como você está mostrando, aqui a gente está mostrando uma seta, certo? Ó. Então observe que a polpa que está aqui, ela tem um aspecto mais radiolúcido, porque ela tem um aspecto mais escuro. Então comparado de novo, né, o esmalte, a dentina e a polpa, a gente vê que a polpa ela tem um aspecto de radiolucidez, tá certo? Maior do que a dentina. Então ela é radiolúcida quando se compara à dentina,
certo? Então ele está perguntando aqui na questão a seguinte situação, tá? Ó, vamos lá. Na tomada radiográfica, quando o feixe de raio-x passa pela estrutura anatômica e produz no filme radiográfico processado uma tonalidade escurecida, nós estamos falando de quê? De, gente, vamos lá, e um aspecto radiolúcido, certo? Radiolúcido. Então, nossa alternativa é a alternativa B de bolota, certo? Então, ó, de transição, alternativa C, gente, ele inventou aqui. De transparência também não. Formadora também não. Então, são 3 alternativas que ele tirou aí da mente dele e botou aqui, certo? E aí o que você poderia ficar na dúvida seria radiopaco ou radiolúcido, né? Mas aqui, gente, a radiolucidez é o aspecto escuro, certo? A radiopacidade significa dizer o aspecto mais branco, beleza? Mais branco e mais escuro, certo? Escuro. Fechado, gente? Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Não esquece, se inscreve no canal, dá um like do vídeo, tá certo? E fique aguardando as próximas questões, porque a gente vai trazer aqui várias questões para você, certo? Tudo de bom, um abraço e até lá.